Fala pessoal, um prazer estar aqui com vocês hoje, tá? É um momento muito importante pra gente, faltam cerca de 95 dias para a prova da AGU e esse é um momento de muita preparação e que demanda da gente muita estratégia. A gente sabe que não é só sentar para estudar, talvez essa seja a parte mais fácil do seu processo de preparação. Muito de como se manter motivado, de identificar um processo de fato efetivo. A gente dá mentoria para a AGU, tem uma preocupação muito grande com o aluno de sempre fazer com que ele enxergue sentido naquele processo. E por esse motivo, a gente acredita que conviver com pessoas, conhecer, conversar pessoas que já passaram por esse processo é fundamental para que você se mantenha firme e constante no seu propósito. É por esse motivo que eu, Leonardo, trabalhando com alguns alunos, achei extremamente importante propiciar esse momento de encontro para que eles possam entender o que pessoas que já passaram por aquele processo fizeram e que possam de algum modo transmitir para você. Eu trago aqui hoje, com muito prazer, um grande amigo meu, Dr. André Romero. Ele é advogado da União aqui em São Luís do Maranhão, onde eu também trabalho como procurador do Estado. Nós temos uma história aí de algum tempo que eu vou contar para vocês depois que ele se apresentar aqui, e que é uma pessoa que eu admiro muito, não só pela nossa amizade, mas pela história dele. Quis Deus que a gente estivesse aqui junto, podendo, depois de anos que a gente se conhece, compartilhar, não só conhecimento, mas compartilhar uma história de sucesso. Meu amigo André, muito obrigado pelo convite, você é um cara extremamente parceiro e poder contar com você aqui para ajudar os nossos alunos é de um prazer enorme. Obrigado, Léo, boa noite a todos. Eu queria dizer que é um imenso prazer para mim estar aqui hoje, a gente tem uma história longa e linda aí, e assim, a gente conseguiu, depois de muito esforço, conseguiu vencer. E assim, para mim é uma alegria imensa estar aqui, podendo passar um pouquinho da minha experiência aí nessa área de concurso público, principalmente a AGU, né? Que é o nosso foco hoje. Exato. Eu vou contar aqui a nossa história aqui, como a gente se conheceu. Eu lembro do André, gente, esse mundo de concurso público é interessante porque você não sabe onde você vai parar, né? Por isso que a gente sempre fala para o aluno, pense muito sobre da onde você quer sair, não aonde você quer chegar, porque você não sabe. Eu sou cearense, tá? O André é maranhense, e a primeira vez que eu me recordo, não sei se você lembra que a gente se encontrou, foi lá em Curitiba, no Paraná. Sim, segunda etapa da PGM em Curitiba. Fazendo ali a segunda fase da prova, e a gente se encontrou, depois a gente se encontrou em algumas provas ali, na fila e tal. E aí, posteriormente, nós fomos aprovados num concurso de procurador do município de Goiânia, né? Exatamente. O André ficou ali, primeira colocação, parabéns aí mais uma vez. Obrigado, parabéns também. Eu fiquei um pouco atrás ali, exato, um pouquinho atrás. Mas o fato foi que a gente foi, lá naquele tempo, já morar juntos ali no mesmo prédio. E a gente criou uma amizade, um laço muito forte. Éramos nordestinos, né? Morávamos próximos. Mas o fato é que o André, logo que ele chegou, ele já falou, olha, eu vou ficar aqui pouco tempo, porque eu fui aprovado na AGU, e eu tô só esperando a minha nomeação e eu vou embora. E a gente ficou amigo, né? Não foi tão legal, porque houve a despedida tão logo, um cara que eu admirava, gostava bastante. Mas, curiosamente, interessante que durante esse período em Goiânia, já como procurador, saiu o edital da PGE Maranhão, na época, né? Ali em setembro. E aí, eu lembro que teve a prova em setembro daquele ano, mais ou menos. Chegamos em Goiânia em junho, julho, por ali. Em julho, mais ou menos. E aí eu vim fazer a prova aqui da PGE Maranhão, primeira fase. Fiquei na casa do André, me recebeu muito bem, a família dele. Tio César, um grande abraço aí. Pai do André, trabalha lá comigo na Cefaz, grande auditor. Sim. E aí a gente ficou mais próximo nesse momento e coincidentemente, né? O André, naquela época, estava em Belém, foi para onde? Belém, né? Quando foi em 2017, né? Eu fui para Belém, eu tomei posse lá. Depois eu fiquei durante esse ano inteiro lá, né? Perfeito. E aí a gente foi quando teve as próximas etapas da prova da PGE, né? A gente fez a primeira etapa ainda em 2016, quando a gente estava lá ainda na PGM em Goiânia. E depois eu já estava na AGU em Belém, né? Perfeito, exato. E aí o André foi para a AGU. Eu fui aprovado na PGE Maranhão, ele também foi aprovado na PGE Maranhão, tá? Quem sabe a gente vai aí... Ele gosta muito da AGU, mas quem sabe a gente vai ser colega de carreira em breve, se Deus quiser. E aí, estamos aqui juntos novamente, ele como advogado da União e eu como procurador do Estado. E recentemente,
fizemos esse projeto da mentoria AGU, orientando os alunos por uma maneira efetiva. Tem sido um trabalho muito legal. Queria mandar um abraço aí para os nossos alunos do Brasil todo, tá certo? Gente aí de Brasília, Pernambuco, Bahia, Maranhão, Ceará, tá certo? Paraná também, gente do Brasil todo trabalhando com a gente, em que a gente está nutrindo muita expectativa. Pessoal, mas eu queria perguntar para você, André. Você é a nossa estrela aqui, tá? Saiba que eu sempre digo para os nossos professores, a gente também tem um curso aqui presencial em São Luís, queria te contar isso. E eu sempre procuro dar muita oportunidade para aquelas pessoas que estudaram muito, passaram alguns concursos e que de algum modo querem trabalhar na área da educação, lecionando. Sim. Eu sempre falo para o professor, e muitos deles, né, fazem isso pela primeira vez, a gente oportuniza isso, eu digo, olha, sabe, quando o seu estudo é bom para você, em que ele te fez alcançar uma carreira que você pretendia, uma estabilidade financeira, realizar os seus sonhos, mudar a vida da sua família, isso é muito bom. Mas quando o seu estudo ele ajuda outras pessoas, isso é assim, transborda. Então, fantástico, né? Exato. E saiba que o seu depoimento hoje ele vai inspirar muitas pessoas, seja pelo lado de estudar, seja como estudar. E eu queria que você passasse de coração aí a pessoa que eu sei que você é, que você me dissesse, André, por que a AGU? Bom, Léo, assim, a AGU primeiro foi uma escolha meio que natural, né? Quando eu formei em 2012, eu sou daqui, como o Léo já falou, maranhense, né? E eu tenho aqui uma família grande aqui, então eu sempre foi, o meu foco sempre foi buscar algum concurso público, algum cargo público que me fizesse permanecer aqui. Perfeito. Entendeu? Então, assim, a primeira coisa foi, eu queria fazer advocacia pública, né? Perfeito. Porque é uma carreira que te dá uma liberdade maior e também, em alguns casos, permite também que você advogue. Perfeito. E outra coisa que eu tinha em foco era sempre alguma carreira federal. Perfeito. Também. Porque era mais fácil de você acabar removendo e acabar voltando para São Luís. No começo, eu queria a tão sonhada PGE, porque eu tenho um tio também que Dr. Oswaldo. PGE e tudo mais, então assim, sempre foi um sonho, né? Mas a PGE fazia algum tempo que não saía o concurso, e naquela altura, 2014, mais ou menos, a gente não tinha ideia de quando que ia sair a PGE. Tu falou uma coisa importante aí, a questão da maturidade. Tu se formou em 2012, né? Formei em 2012, exatamente. Então, o concurso veio ali em 2015. O concurso da AGU foi em 2015. Então, é entender que às vezes você tem que ter um pouco de paciência, né? Entender que existe um momento. Exato, assim, eu formei em 2012, né? Advoguei um tempo e quando foi em 2013 eu comecei a estudar. Estudei durante muito tempo de forma errada. Perfeito. Estudava muito livro, doutrina, eu não fazia questão, não lia jurisprudência, entendeu? Então, assim, durante o ano de 2013 praticamente inteiro eu estudei de forma errada, equivocada. Exato. Não que tenha sido um tempo totalmente perdido, mas foi um tempo que eu poderia ter otimizado muito mais se eu tivesse alguma orientação. Estratégia, na verdade, né? eu não tinha orientação e não tinha estratégia. Ou seja, eu não tinha o chamado caminho das pedras, né? Que agora tá muito mais fácil. Naquela época não tinha muito coach. Nessa época não tinha, exato. Não tinha muito coach e tudo mais. E quando foi em 2014, mais precisamente ali julho de 2014, né? Foi que eu comecei a buscar mais essa questão da estratégia, dessa questão da preparação mesmo. E aí eu fui por conta própria pesquisar. Importante também isso, né? Depoimento de quem já tinha passado. Perfeito. Né? E aí foi que eu consegui uma estratégia mais eficiente. Exato. Que eu, pessoal, eu conseguisse passar. Eu sempre procuro passar para o aluno que está para concurso não é uma coisa diferente do que você faz como em outros aspectos na vida. Não é algo excepcional. A gente às vezes costuma achar que se tudo na vida funciona de uma maneira, o concurso público vai ser de uma maneira distinta. Eu não sei exatamente qual é o motivo disso, mas trabalhando com isso em algum tempo, o que eu percebo, André, é que nós fomos condicionados de uma maneira um tanto quanto equivocada. Te explico melhor. A gente ficou a vida inteira durante o ensino fundamental, o ensino médio, até mesmo na própria graduação, acreditando que era possível eu estudar um conteúdo delimitado, aprender esse conteúdo e eu tinha uma prova
de que eu aprendi tudo através de um possível 10. Uma nota máxima. Então, a criança, o adolescente, já o graduando ali na faculdade de Direito, ele falava, olha, se você se esforçar a estudar bem, estudar muito, você vai tirar 10. E nós ficamos a vida inteira buscando isso na nossa formação. O problema é que quando chega num concurso público, isso é impossível. Aquilo que uma pessoa era tida como ineficiente porque tirou um 80, tirou um 75, no concurso público, se você tirar um 80 da primeira fase, você pode ser o primeiro lugar. Sim. Então deixou de ser prova e virou concurso. Eu sempre falo que o que faz o aluno passar no concurso público não é saber mais do que os outros, é acertar mais questões que os outros. Sim. E é totalmente diferente isso. O que de modo, assim, André, tu falou de ter uma estratégia, uma orientação, mas o que no teu processo de estudo, eu queria muito esse diferencial, porque a prova da AGU é uma prova diferente, Sim. por vários aspectos. Como foi que tu se preparou? Qual é aquela virada de chave, aquele ponto que tu acha que fez a diferença na tua aprovação? Porque assim, pessoal, eu conheço o André, e o André é um cara, né, um boa pinta, aqui, um cara tranquilo, nunca foi esse cara que se matou de estudar, que abriu mão de toda a vida, que não... Sabe? Ele tem a vida dele, hoje ele, né, joga sua bolinha, toma uma cervejinha ali, um cara tranquilo. Me fala aí, como que é, não, assim, ter uma vida, entre aspas, normal e identificar o que é uma estratégia, o que é importante, como tu se preparou? A primeira coisa, assim, como eu disse aqui, foi ter uma estratégia, né, eficiente. Então, assim, eu fazia uma espécie de cronograma, né? Perfeito. Que eu acho que isso é uma coisa que ajuda muito, né? Ou seja, você acordar de manhã e saber o que você vai estudar. Perfeito. E não você acordar e não ter ideia do que você vai estudar. Porque muita gente acontece isso. O cara acorda, não sabe o que vai estudar. Então, assim, você tem um cronograma, você tem uma estratégia definida, seja semanal, mensal, semestral, etc., é uma coisa importante. E assim, especificamente no caso da AGU, você tem que fazer um foco diferente, você tem que fazer um foco específico. Por quê? Porque o edital da AGU é um edital maior do que quase todos os outros, maior do que todas as outras procuradorias. Agora tem eleitoral, hein? Exatamente, agora vai ter eleitoral, que antigamente não tinha. Você tem uma matéria que é importantíssima, direito internacional público e privado. Gente, ouçam isso. De novo. André, repita aí, por favor. Direito internacional público e privado é importantíssimo, né? Eu lembro que na minha época eu fiz um estudo específico, um estudo exaustivo dessas duas matérias, porque elas tinham um custo-benefício muito bom. Ou seja, você estudava uma matéria que não era tão grande, apesar de ser um pouco complexa, né? Porque não é comum, né? Perfeito. Então, assim, nem todo mundo estuda, ou seja, o cara que está estudando para fazer defensoria pública, o cara tá estudando, ele vai fazer a prova, mas ele não vai conseguir passar. Justamente porque ele não fez o estudo direcionado para a AGU. Excelente. Que é um edital atípico, né? Perfeito. Então, assim, eu acho importante você procurar matérias que são específicas e que as outras pessoas, de modo geral, não vão acertar, né? Perfeito. Eu queria só fazer um parênteses aqui, o André tá falando uma coisa importantíssima, gente. Importantíssima. A gente falou agora para vocês que concurso não mede conhecimento, tá? Concurso, na realidade, o aprovado no concurso é aquele que dá mais resultado. E resultado em concurso eficiência, público é fazer questões. A gente lá no nosso trabalho da mentoria, André, a gente escolhe os assuntos, quando a gente vai elaborar o cronograma do aluno, mediante 4 aspectos, certo? Se você for ver de regra, o aluno ele tem uma orientação às vezes que olha, esse aqui é o assunto que mais cai. Então esse assunto aqui sempre foi cobrado nessa área. Mas entenda, o André pontuou isso de maneira perfeita, que estudar o que mais cai não é suficiente. Você tem que estudar aquilo que os outros erram. O André falou uma coisa aqui perfeita. Olha, exatamente. Eu vou aqui focar em direito internacional público e privado. Por quê? Porque o cara da defensoria, que vai fazer porque cai penal e processo penal, isso ele não foca. Então lá na nossa mentoria, o que a gente fala? Olha, a gente vai primeiro estudar os pontos que a Sebrasp mais gosta de cobrar. Então lá eu faço uma análise estatística daqueles pontos que a Sebrasp mais gosta de cobrar. Sim. Eu avalio quais são os assuntos mais cobrados, não pela banca Sebrasp, mas os assuntos que são cobrados nas provas de procuradoria. Porque quando eu analiso ali a banca Sebrasp, eu estou analisando o aluno fazer bem a prova. Quando eu analiso os concursos de advocacia pública, eu quero que ele estude o que os outros não sabem. Sim. Então a gente foca tanto que a banca cobra, quanto que o cargo é cobrado de todos os concursos para fazer uma avaliação em relação aos outros candidatos. Além disso,
Você foi perfeito, cara. Dá para trabalhar já fazendo isso. Além disso, a gente avalia o quê? O nível de dificuldade dos assuntos. Por exemplo, existe aquele assunto que ele é muito cobrado pelo Sebrasp, cai muito em prova de advocacia pública, mas todo mundo acerta. E não adianta eu perder agora 90 dias para a prova, ficar focando em assunto que todo mundo acerta. Eu tenho que ir no diferencial, que você foi perfeito. Internacional, público e privado. E para finalizar o quarto ponto, que é a cereja do bolo, o chamado que você disse custo-benefício. Custo-benefício de um concurso, amigo, não é é mais fácil, mais difícil, não. É pouco assunto e muita questão. Exatamente. Pouco assunto e muita questão. Se bater isso, estude. Pode continuar, meu amigo, André. Não, é exatamente isso. Então, assim, o custo-benefício é fundamental. Então, assim, você, ainda mais numa prova como essa, a AGU é uma prova nacional. Perfeito. Então, assim, é uma prova que tem um apelo muito grande, né? Uhum. Paga muito bem, uma carreira paga muito bem, é uma carreira que você pode trabalhar em todos os cantos do país, ou seja, muita gente faz a prova. E às vezes o cara, ele foi o primeiro colocado na DPE Amazonas. E ele vai fazer essa prova. Perfeito. Mas a diferença sua, que está aí agora estudando especificamente para essa prova, são exatamente essas matérias, né, específicas: direito eleitoral, direito internacional público, internacional privado, matéria específica da legislação da AGU, que é uma matéria nova agora. Perfeito. Isso que vai fazer com que você passe ele não, ou então ainda com que você passe na frente dele. Perfeito. O que é importante também, né? Perfeito. Não adianta só também passar, você tem que passar também um pouco na frente, né? Das outras pessoas para você ser chamado. Exatamente. Então, assim, basicamente é isso. A preparação da AGU é uma preparação um pouco diferente, peculiar, justamente por conta disso. O edital é muito grande e você tem que focar em matérias específicas que não caem na maioria dos outros concursos. Perfeito. Então, assim, e para isso, é importante que você tenha alguma orientação. Exato. O André está falando aí muito... Tem algum estudo específico. O André fala muito aí, gente, em estratégia, certo? Isso é fundamental. Para todo e qualquer concurso que você vai fazer, você tem que ter uma orientação. Porque, gente, é o seguinte, eu sempre falo isso para os nossos alunos, André, que o maior erro do concurseiro, você está falando assim, sem nem você saber. É engraçado, gente, que hoje, trabalhando com isso há algum tempo, a história do aprovado é sempre a mesma. É igual o livro de autoajuda, cara. Fala tudo, é sempre a mesma coisa. O pessoal já sabe o que vai acontecer. Só que é falado de uma maneira diferente. Mas a história do aprovado é sempre a mesma. Primeiro é um cara que se esforçou muito, certo? É um cara isso aí é fundamental. Que abriu mão, fez um sacrifício. Você não vai ser a primeira pessoa no mundo a passar num concurso de maneira confortável, isso não existe, tá certo? Inclusive, só uma coisa... É assim, eu costumo dizer que a pessoa ela precisa sofrer. Exato. E eu achava bom sofrer. O sofrimento faz parte de todo esse processo. E quando a pessoa não sofre é porque tem alguma coisa errada. Então, assim, durante aquele meu primeiro ano, voltando aqui um pouquinho aqui, durante aquele ano de 2013, que eu estava estudando, lendo livros, não sei o quê, e esse foi um ano em que eu não estava sofrendo. Foi um ano que eu não estava sofrendo. Depois, quando você começa a sofrer, não é sofrer para se matar, viu, gente? Não é que você vai puxar os seus cabelos, nada disso. É você sofrer no sentido de você sentir que você está abdicando de algo. Até para quando você conseguir passar, você olhar para trás, e aí assim dizer assim, ó, valeu a pena. E é todo aquele meu esforço, todo aquele meu suor valeu a pena. Agora, lógico que você tem que ter, lógico que você tem que ter momentos de lazer, momentos de distração. Eu não tô falando não isso. Não agora, em 90 dias não. Cadê? 90 dias não. 90 dias é faca na caveira. Mas você tem que ter tudo isso, só que você tem que sofrer. Se você não sofrer, é porque aquele processo ele não valeu a pena. E pouquíssimas pessoas passam sem, né? Sofrer. A gente tá na média. Pois é, eu também não conheço, mas dizem que tem, né? Só que assim, pra quem tá na média, e eu digo assim, um cara que não é aquele cara inteligentíssimo, assim como eu sou, assim, eu sou um cara na média, você eu acho que é um cara que é na média. Nós somos o quê? Esforçados, exatamente. Perfeito. E quem passa em concurso público é aquele cara esforçado, não é aquele cara inteligente. Eu sempre falo, gente, que o concurso público ele mede muito mais o empenho do que o desempenho do cara. E assim, André, tem uma coisa interessante que eu vejo hoje que o maior erro do concurseiro, do estudante, é um negócio chamado perfeccionismo. Sim. O cara, ele quer... Verdade. Ele quer ser perfeccionista. E o que é ser o perfeccionista? O perfeccionista é aquele cara que não sabe diferenciar o que é importante do que não é importante. Ele trata da mesma maneira situações importantes e situações não importantes. Ele quer aprender tudo. E você, quando não é perfeccionista, você trabalha com um negócio chamado gestão de risco. Sim. Ou seja,
admito, eu aceito que eu posso errar. Eu sempre brinco com os alunos assim, André, deixa eu fazer uma pergunta aqui. O seguinte, se tu gosta de viajar, tu vai lá pro Ceará, né? Tem família lá e tal, você vai... Se eu dissesse, André, eu vou te dar uma passagem de avião, certo? Pra Fortaleza. Sim. Mas esse avião que você vai entrar, ele tem 20% de chance de cair. Tu entraria? Entraria. Claro que você não entraria, meu amigo. Nem se fosse 1%. Depende, pois é. Nem depende, se fosse 1%. Assim, se for alguma coisa, se for alguma viagem importantíssima, alguma urgência, entraria. O fato é que você não vai entrar no avião com 20% não, de... Se for só pra passear, claro que não. Você não vai entrar, certo? Por quê? Porque você sabe que hoje um avião, a chance dele cair é 0,0000000%. Lógico, sim. E o que acontece? Na prova do concurso público, você tem 20% de chance de dar errado e ainda dá certo. Você pode errar 20 questões. Eu garanto que se você na AGU alcançar ali 83, 84 questões, você passa. Sim, certo? Com certeza. Então, você pode errar 15, 14, 16, 17 vezes e ainda assim obter êxito. Sim. Por isso que, nesse momento, não é hora de ser perfeccionista. Abre mão de algum assunto. Isso é que eu não vou estudar, porque não tem um custo-benefício, para que eu possa fazer mais questões. Então, isso é estratégia. É aceitar, amigo de que está em casa, que você não vai aprender tudo. Isso não existe, não adianta. O que demanda é acertar questões. E para isso existem estratégias que te fazem ter um melhor desempenho. E como o André me falou, a gente conversou aqui antes, ele disse, cara, eu fazia muita questão. Sim. Me fala, André, aí desse teu processo de questões, por favor. Cara, assim, basicamente todo dia, todos os dias durante minha preparação, eu fazia questão, né? Era uma coisa, assim, fundamental e eu considero importantíssimo. Então, você estuda durante aquele dia e eu separava o período da noite para fazer as questões. E, assim, importante também, assim, você não precisa fazer a questão só daquela matéria que você estudou aquele dia. Perfeito. Por quê? Porque vai te dar uma falsa impressão de que você sabe de tudo. E concurso público é isso, você estuda aquele ponto, aquela matéria, e a próxima semana você tem que saber aquela matéria. Obviamente você não precisa saber tudo, mas só que você tem que acertar algumas questões daquela matéria. Então, assim, importante, e é uma coisa que eu tinha na minha preparação, isso, é você fazer questões meio que aleatórias, sobre vários temas e sobre vários assuntos, e não só daquele tema que você estudou aquele dia. Porque muita gente faz isso, o cara estuda um tema aquele dia, por exemplo, o cara estuda a responsabilidade civil do Estado, né? Então, o cara passou o dia estudando aquele tema lá. Chega à noite, ele vai fazer as questões, ele bota o filtro lá, responsabilidade civil. Aí ele acerta 30 questões de 35, ou então ele acerta 30 de 31 questões. Aí erra 1, 2 questões e acha que aquele tema ali já tá dominado. Sabe o que é pior? Aí próximo mês ele erra. Aí ele vai lá e ele faz um caderno de erros com essas 2 questões que ele errou, achando que ele só não sabe aquilo. Pois é, não dá. Que ele acertou, ele esqueceu 10 e não tá no caderno de erro, porque ele não errou. Então é importante você se deparar com uma real situação de prova. Exatamente. Que basicamente é com que você faça questões aleatórias. E André, a gente está falando aqui sobre eficiência, sobre resultado, certo? E a gente sabe que, eu queria dizer para você assim, eu acho que talvez a gente vai lembrar disso, para você que está em casa. Você sabia que a gente acerta muito mais questão por intuição do que por conhecimento propriamente? Sabe aquela questão que fala assim, cara, eu não sei porque não, eu sei que é essa aqui. Que eu marco ali, sabe? Tipo assim, rapaz, é essa aqui. Porque eu não sei. Às vezes, engraçado, gente, que o cara, às vezes, ele acha que a questão é por um motivo, que aquela resposta, e quando ele vê o comentário é por outra resposta. Acontece muito mesmo. É engraçado que quando a gente fala sobre estudo para concurso e fazer provas, a gente tem um gráfico, assim, André, que é um gráfico de estudo e acertos, de eficácia. E esse gráfico, ele não é assim linear, de quanto mais eu estudo, mas eu acerto. Ele não é assim. Esse gráfico ele é da seguinte forma. Ele tem uma curva de crescimento, ele cai e depois ele sobe. Por quê? Porque chega um momento que o cara está estudando ali um pouco, que ele tem um conhecimento superficial, que ele nem tem certeza sobre o assunto, porque ele fala assim, se a questão estiver um pouco mais complexa, ele fala, será que isso aqui é alguma coisa que eu não vi ainda? É uma jurisprudência específica? É uma teoria específica sobre o assunto? Sim. Então, às vezes, e é curioso falar isso, existem matérias que não é bom que você saiba pouco. Ou você sabe muito sobre a matéria, ou você não sabe.
Porque se você tiver um pouco de conhecimento, existe uma tendência, inclusive, de você errar. Porque você não tem segurança sobre aquilo, Sim. você não estudou, e às vezes um conhecimento de bom senso jurídico que você acha resolve aquela questão. Resolve. Isso é muito comum. Já aconteceu muito comigo em prova, de eu estar lá, ter uma matéria que eu estudei um pouquinho, li um resumo ali, tal, e aí eu falava, cara, pelo que eu li, isso aqui seria muito básico, eu não concluí tudo, eu li uma coisa ali muito simplória, e eu vou lá e marco o negócio, e de repente era a resposta besta. Mas como eu achava que era complexo, eu acabava errando. Então, sim. assim, é muito de você ter uma intuição. O que o André está falando é sensacional, porque naturalmente quando a gente se depara muitas vezes com aquele assunto, com questões aleatórias que a gente vai trabalhando, a gente adquire uma intuição e acaba marcando. O André tem falado aí que ele não fazia questões do que ele tinha acabado de estudar, e provavelmente era porque ele sabia que isso não era eficiente. E aí hoje, André, tu consegue falar no teu trabalho, fazendo essa interseção entre o estudo e o trabalho, o que do teu estudo tu usa no teu trabalho e o que tu aprendeu já trabalhando como advogado da União? A AGU, ela tem uma centena de áreas, né? Que você pode, assim, trabalhar. Depois até, um pouco mais pra frente, a gente fala mais sobre isso, né? Mas, assim, importante, assim, aqueles temas, assim, sobre mais, principalmente direito administrativo, essa parte que você estuda mais, é a parte que você mais usa de forma, assim, geral na carreira, né? Então, assim, o estudo, ele acaba que ele facilita muito a sua vida. Por quê? Porque a gente, hoje em dia, a gente tem muito trabalho, né? Então, assim, acaba que você pega muitas causas, né? Você pega causas diferentes e tudo mais, temas diversos. Então, assim, você ter essa experiência de temas diversos, de estudar, genérico, de fazer né? questão genérica, acaba que faz com que você tenha um pouco mais de facilidade também no seu dia a dia. Mas tu aprendeu muita coisa agora. Sim, já, né? Sim, claro, né? Lógico. Exato. A gente aprende muita coisa. Que você não precisa exaurir o seu conhecimento no âmbito do estudo para concurso público. Na realidade, você vai aprender vai aprender muita coisa com certeza. Durante seu ofício. Então, você tem que colocar na sua cabeça. Vocês podem ficar tranquilos. Que o momento agora é de você ter um estudo que seja efetivo para o concurso público. A gente está falando aqui, André, da prova da AGU, né? Isso é o nosso grande objetivo. Sim. Tá? A banca, a gente sabe que vai ser a Sebrasp, né? A antiga CESP. Sim. E a banca Sebrasp, ela tem algumas características próprias. Como você tinha me dito lá anteriormente, olha, eu fazia muita questão e eu fazia questão só da CESP, né? Que antigamente era CESP. Por quê? Porque você precisava entender como é que era a linguagem da banca. Você pegava ali, né? Por exemplo, pessoal, eu fiz uma prova do CESP em 2017, prova da PGM Fortaleza. Na segunda fase, que era mais ou menos o mesmo sistema da prova da AGU, que eram assertivas verdadeiro ou falso, certo e errado. Sim. Eu fiquei 3 meses ali em que eu só estudava entendendo como é que a CESP tornava erradas as assertivas. Então, eu ficava lá, olha, quando o CESP fala de licitação, ele costuma trocar ali inexigibilidade com dispensa. Quando ele fala de controle, ele troca difuso com concentrado. Quando ele fala de, sei lá, contrato de compra e venda, ele troca um prazo, sabe? E aí, eu fiquei ali aperfeiçoado, eficaz em identificar como é que a banca errava. Eu fui lá na prova da PGM Fortaleza e eu sabia que tinha uma média entre metade errada e metade certa, e eu marquei só as erradas. Quando eu encontrei lá 70 e poucas questões erradas, eu chutei tudo certo. E aí acabou que eu obtive a segunda maior nota através de uma estratégia conhecendo a banca. É por isso que eu falo para o aluno, olha, você precisa conhecer a banca para que você tenha uma intuição de saber que aquilo pode ser certo. E aí você vai para um aumento de possibilidade. Tá, André? E aí, falando sobre conhecer a banca, tu fazia questões só do SESC. Como era isso? Exatamente. Assim, reta final, pessoal, nesses 3, 4 últimos meses aí, 3 meses aí, eu só fazia a questão da CESP naquela época lá. E como aquela minha prova foi uma prova de verdadeiro ou falso, como tu tá falando, eu só fazia questões de verdadeiro ou falso. Justamente porque mudava um pouco, né? Então, assim, você tinha proposições em que você tinha que identificar, às vezes por uma vírgula, né? Às vezes por uma letra, se aquela proposição era verdadeira ou falsa. Então, assim, importantíssimo isso, porque, assim, você vai entendendo o que a banca cobra e o modo como a banca cobra. Perfeito. Porque as questões, elas se repetem
né? O banco de questões, ele se repete. Então, assim, é importantíssimo nessa reta final você fazer questões da CESP, no caso agora que vai ser a prova da CESP. André, tu tinha alguma divisão assim de quantidade de questões? Você fazia mais questões de uma matéria, menos de outra? Como é que era assim a tua organização sobre o quantitativo de questões? O quantitativo de questões eu fazia pelo peso de cada matéria. Perfeito. Né? Então, assim, você tinha mais questões de administrativo, você tinha mais questões de constitucional, etc. Então, eu fazia a divisão pelo peso, né? E também pelas... Grupo também. Por grupos também, né? Exatamente, né? Essa questão também é importantíssima, por quê? Porque essa prova, e é mais uma das peculiaridades dela, ela é dividida por grupos e você precisa fazer um mínimo em cada grupo. Então, assim, você tem que dividir por matérias e por grupos também, que é para você ser eficaz na sua estratégia de conseguir fazer o mínimo em cada grupo. Esse aí é o ponto principal, porque se você não fizer o mínimo em cada grupo, mesmo que você faça mais questões nos outros grupos, você não vai conseguir passar. Então, o ponto de partida é você fazer o mínimo em cada grupo e depois disso você vai aprofundando aquelas matérias que caem mais, aquelas matérias que têm um melhor custo-benefício também, como a gente já havia dito também, e também que você está mais fraco, né? As que você erra mais. É importante, isso o André está falando, é salutar, entender que a Sebrasp, ela não quer, a AGU, ela não quer aquele candidato que acerte somente mais questões. Exato. Ele quer aquele candidato que tem um conhecimento intermediário sobre todos os assuntos. E ela te fala, né? Exatamente, e ela te fala isso quando ela diz, olha, eu preciso que você faça o mínimo, pelo menos, em cada grupo desse. Isso é extremamente importante, porque se você avaliar a prova da Sebrasp agora da AGU, nós temos aí o grupo 1 com 46 questões, o grupo 2 com 34 questões e o grupo 3 com 20 questões. Na prova da AGU que você passou, André, parabéns de novo, em 2015, eu fiz uma consulta ali pelo um site de ranqueamento prévio de questões do Estado Oficial, todo mundo conhece qual é, e aí lá naquele site a gente percebe que daquelas pessoas que cadastraram a nota, cerca de 70% foi eliminada por não alcançar o mínimo. Isso é importante, por quê? Porque a prova da AGU não é uma prova de acertar mais questões, é uma prova também de sobrevivência. E isso demanda uma forte estratégia. Por exemplo, normalmente o candidato, o concurseiro que estuda para a prova de advocacia pública, ele não é tão forte ali em penal, processo penal, porque não é uma matéria tão importante. Então, demanda uma estratégia diferenciada para penal e processo penal, que é, olha, não adianta eu estudar muito penal e processo penal, porque é uma teoria um quanto tanto complexa, grande, eu não tenho tanta familiaridade, e se eu for estudar muito isso, eu vou acabar abrindo mão de matérias que são importantes. E aí entra fazer muitas questões sobre isso. E aí, por essa perspectiva, o André está falando aqui da gente conhecer a banca, eu queria dizer, André, e pessoal aí de casa, a gente está lançando agora um projeto muito interessante, certo? É um projeto que busca eficácia. Eu sempre falo que o trabalho da mentoria, André, é mais do que um trabalho de professor, é um trabalho de personal trainer, eu diria. O que é um personal trainer? Ele é um cara que te organiza, ele faz você ter mais eficiência naquele processo para que você economize, não é só dinheiro, mas economize tempo, energia. Entender que o concurso público, como o André falou, é um processo de sofrimento. Quanto menos tempo sofrendo você passar, mais difícil é de você desistir. Então o cara às vezes fica sofrendo muito tempo e vai chegar uma hora que ele vai desistir. A gente está lançando agora, André, o projeto TIP, certo? Olha que legal, o projeto TIP é o chamado Top Itens de Prova. Eu vou criar um grupo, certo? Um grupo no Telegram, tá? Com os nossos alunos e quem tiver interesse também. Vamos lançar informações. E que eu vou lá todos os dias, eu vou fornecer para o aluno 10 assertivas de prova. O top 10 itens de prova. Então eu vou pegar um assunto lá de licitação. Então eu vou colocar lá uma assertiva de acordo com o CESP, como é que o CESP trabalha sobre licitação. Sim. Ele pode vincular uma jurisprudência, um conceito, o item da lei, para que o aluno tenha contato, se familiarize com aquela assertiva, para que na prova, certo? Se ele vir algo semelhante àquilo, ele tenha um pensamento intuitivo. Isso é para que o aluno tenha eficiência. Ele precisa estar nesse momento sempre fazendo com que aquela informação passe pela cabeça dele. Ele tem que estar rodando nesse esquema da prova. Repetição, né? Repetição. Então vamos lançar nos próximos dias aí, o TIP tá no nosso site, vou mostrar para vocês, que é para dar a vocês eficiência. Falando nisso, André, me diz uma coisa, ponto muito importante.
jurisprudência, cara? A jurisprudência é Me fala sobre fundamental. isso. Jurisprudência é fundamental, né, gente? Então, todo dia também o cara tem que estudar um pouco de jurisprudência. E uma coisa, assim, importante é que não precisa ler tudo, né, cara? O cara não precisa ler... Cara, esse cara é melhor que eu. O cara não precisa ficar lendo aquelas explicações todas. Você lê aquele A ementazinha assim na cabeça. ementazinha, entendeu? Se tiver alguém que mastiga aquilo, né? Melhor ainda, entendeu? Então você tem que ler aquela proposiçãozinha, aquela ementazinha, que é para você entender o que efetivamente que o tribunal quer, Exato. né? Que o tribunal diz, né? Isso que eu ia estar falando é muito importante, pessoal, porque a gente sabe que a gente tem uma necessidade, muitas vezes, ainda mais porque nós vamos passar por uma avaliação, de demonstrar o conhecimento. Olha que interessante, André. Tu já deve ter feito algumas provas orais, eu já fiz algumas com você. Sim. Né? E aí, tu já passou por uma situação como essa, e é muito comum a gente ver isso hoje com os alunos, que é a chamada síndrome do impostor. Já ouviu falar sobre isso? O cara chega na prova oral, e acha que aí ele fala assim, nossa, eu vou descobrir que eu sou uma farsa, eu não sei de nada, e agora o que eu faço? E olha que interessante, eu sempre falo, gente, você precisa de um concurso público, você não precisa ter conhecimento. Claro, é necessário, não só conhecimento. É entender que você não vai passar quando você tiver conhecimento sobre tudo. Além de conhecimento, tem que ter um pouco de estratégia. Sim. E aí o cara vivencia uma situação como essa, do tipo, eu cheguei até a prova oral e eu acho que eu não sei. E mesmo assim ele não acredita que não é só por conhecimento, ele também teve uma estratégia, uma repetição, por mais que ele não tenha ciência sobre aquilo. E isso tem muito a ver com jurisprudência, porque eu sempre falo para o aluno, olha, não precisa entender por que o STF, o STJ está entendendo isso. Gente, não a gente precisa. sabe mais do que nunca hoje que existe um traço político nesse julgamento, de uma maneira ou de outra. Demais. A questão é, o que o STF entendeu? O que o STJ entendeu? Só isso que você precisa saber. Constitucional ou é inconstitucional? Aí, André, te contar aqui sobre o nosso trabalho. A gente está lançando também um material dos alunos da mentoria, a gente vai agora disponibilizar para os alunos de fora, que é o material que eu chamo de jurisprudência intuitiva. O que é o material que eu nunca vi aí, é um material exclusivo nosso, mas o que é a jurisprudência intuitiva? A gente precisa entender que, para que a gente tenha acesso à informação, do modo como o nosso cérebro funciona, é assim. O aluno ele sempre fala, olha, eu estou fazendo aqui muita questão, eu estou lendo muita lei, mas eu não estou tendo a percepção de que eu estou aprendendo, eu não lembro da informação. Mas assim, gente, saiba que nós, o nosso corpo, o nosso organismo, ele foi feito para esquecer das coisas. Exatamente. Imagina se você lembrasse toda hora da sua conta para pagar, do que você tem que fazer, você entrar em desespero. Então a gente ali tem a informação no nosso natural que você esqueça. Exato. E aí quando você tem um gatilho, você lembra. Por isso que a cobrança te liga 30 vezes por hora para te alertar que você tem que pagar a sua conta. O fato é que quando você tem contato com muitas e muitas e muitas informações, você tá com aquela informação na sua cabeça, mas você não lembra. Quando você chega na questão, ela vai te dar um gatilho. Puxa, né? Exatamente. Por isso que é tão importante fazer questão. É automático, exato. E aí, o que é o nosso material de jurisprudência intuitiva? Eu peguei lá o caput, né? A parte mais importante dos julgados, separei por matéria e fiz um material visualmente agradável para o aluno. Perfeito. O aluno vai ler só aquele caput, aquela parte importante, e aí ele vai ter que fazer, André, um negócio que é particular dele. Ele vai ter que dizer se o entendimento lá é justo ou injusto na cabeça dele. Por exemplo, tem um julgado lá que recente lá do STF que fala que é inconstitucional uma lei distrital, a lei do DF, que reservava um quantitativo de vagas específicos para alunos egressos de instituições públicas nas faculdades públicas. Sim. E essa lei foi declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. Certo? E aí isso está lá no site do Supremo, no julgado, e provavelmente pode cair na sua prova. Certo? Só que, beleza, que isso parece óbvio porque é informação isolada, mas junte a isso vários julgados. Eu fiz uma análise agora da prova PGM Recife, prova recente da Sebrasp, e houve naquela prova cerca de 45 termos chamado constitucional, incluindo, né, constitucional, palavra isolada, e constitucional dentro de inconstitucional. Sim. Ou seja, tiveram pelo menos 45 assertivas que o aluno tinha que saber se era constitucional ou inconstitucional. Ele não vai lembrar. E aí o aluno vai julgar se aquilo é justo ou injusto. Normalmente, se eu sou de fora, para mim aquilo é justo. Mas se eu sou do DF, eu tendo a considerar aquilo como sendo injusto. E essa afeição pessoal, essa análise pessoal com o julgado, faz com que você lembre. Na hora da prova, você vai dizer, olha, isso aqui eu lembrei que eu tive como injusto. Interessante, sim. E aí o aluno vai ficar lá marcando, tá lá no nosso site, você vai ver se é justo ou injusto. E além disso,
o aluno tem lá no material, tem 4 quadradinhos assim, que o aluno ele tem que, obrigatoriamente, isso eu peço para ver, ele tem que colocar 4 palavras-chave do lado. De cada julgado. Nesse julgado, por exemplo, ele coloca lá, lei distrital, inconstitucional, reserva de vagas, alunos de escolas públicas. E aí ele vai fazendo essa palavra-chave, palavra-chave, palavra-chave. No começo é difícil, mas depois de 10, 15 julgados, ele já leu o julgado pensando na palavra-chave. Aí teve um aluno que falou para mim assim essa semana, professor, agora tudo que eu leio eu fico pegando palavra-chave. Mas é isso, porque na prova você vai olhar Você enunciado, vai pegar justamente as palavras-chave. Né? Isso que tu falou, André, é muito, muito importante mesmo. Sim. Gente, o André aqui já deu um raio-x da preparação dele e eu queria agora que ele falasse, né, assim, sobre a carreira dele, né, para motivar você a continuar firme nos estudos. Pessoal, pois é. A carreira, né? E aí, certeza que todos vocês aí vão aí conseguir êxito, né, nessa aprovação. É uma carreira excelente. Eu considero uma das principais carreiras hoje pra gente. É o maior escritório do Brasil, né? É, o maior escritório do Brasil, uma das principais carreiras. Não é porque eu faço parte, não, mas é uma das principais carreiras aí. Você tem como pontos positivos, né? Vamos falar aqui de coisa boa, né? Perfeito. Você tem hoje uma facilidade de lotação muito grande. Boa. Isso aí é um dos principais atrativos, sem dúvida, né? Hoje em dia, né? Já faz alguns anos que a Justiça Federal, e obviamente a AGU, a gente trabalha com a Justiça Federal, principalmente a Justiça Estadual também, em algumas causas, mas principalmente a Justiça Federal, ela já está toda digitalizada, né? Desde 2018, basicamente, né? Então, assim, e a gente tem um sistema nosso lá interno, um sistema de gestão processual, chamado Sapiens, em que você tem, em que você pode controlar toda a gestão dos processos digitais de forma remota. Então, assim, você tem acesso a todos os processos, a todas as petições. Então, assim, isso aí permite hoje também, já é uma realidade, o teletrabalho, né? Como é que tá a regulamentação disso? Me explique. Sempre eu ouço falar, mas como é que tá especificamente isso? Sim, hoje a gente já tem algumas portarias que regulamentam o teletrabalho, inclusive para quem quer morar fora do país. Boa. É importante isso dizer. Para quem quer fazer algum curso fora, algum curso de pós, mestrado. Então, hoje, assim, já é possível. A gente já tem alguns colegas que moram fora do país, né? Tudo certinho e fazem teletrabalho. Isso é delimitado por um tempo ou ele é indeterminado, assim? Como é que é? Depende muito, Léo. Assim, a gente tem algumas portarias, em regra, eu não vou vou dar agora concurso, certeza, eu não vou dar certeza agora, mas em regra você tem um tempo mínimo de 2 anos, mas ele pode ser renovado e tudo mais, e tem alguns requisitos lá. Mas assim, gente, hoje já tá muito mais fácil você fazer esse teletrabalho, mesmo que seja de forma informal. Obviamente que você tem que ter alguma ligação ainda com a sua unidade, mas assim, hoje em dia, principalmente depois de 2020, né? A pandemia veio e acabou que facilitou ainda mais isso. Exato. Hoje, por exemplo, a maioria das nossas audiências são virtuais. Então, Perfeito. assim, inclusive, eu sou lotado aqui em São Luís, mas eu faço parte de um grupo regionalizado, do qual faz parte colegas de toda a primeira região. Que massa. Então, assim, hoje eu faço audiência na Bahia, né? Eu faço audiência em Minas, não é mais, né? Porque agora é o TRF6, né? Que foi agora recentemente criado. Mas, assim, você faz audiências virtuais no Acre, você faz audiências virtuais no Amazonas, entendeu? Então, assim, tá uma facilidade muito grande. Então, esse é um ponto positivo, assim, que é um ponto que você pode ter uma facilidade muito grande de lotação, né? Você que é do Ceará, né? Boa. Que é uma cidade muito difícil, né? De você é conseguir uma boa. lotação formal, né? Mas só que é possível conseguir sim um teletrabalho e você ficar na sua cidade natal. E a estrutura, André, como é que é de trabalho lá? A estrutura também eu considero muito boa. A estrutura é muito boa. A gente tem hoje prédios bons, a gente tem salas boas, a gente tem máquinas boas, a gente tem uma estrutura de servidores administrativos equipe de bons. Apoio, né? Isso. Boa. A gente tem uma equipe de servidores administrativos bons, a gente tem sistemas muito bons. Isso é né? importante. Hoje a gente usa o Teams, que é um sistema também da Microsoft, em que você tem uma ligação também com colegas de todo o país, né? Esse ponto é um ponto importante também, que facilita muito o fluxo de trabalho, né? Apesar de a gente ter um bom volume de trabalho, você tem um fluxo facilitado. Uma coisa também importante que a gente tem hoje lá na AGU é uma organização também muito eficiente de notas jurídicas.
abstenção de recursos e tudo mais. Isso também facilita justamente uma coisa que nesses últimos anos a gente vem focando bastante, que é a redução de litígio, que é uma coisa que a gente foca bastante, né? Fazer aquele trabalho preventivo, às vezes, também, né? Em que você evita que aquela ação ela dure vários e vários anos, né? A gente tem também um grupo hoje nacional, que é um grupo de negociação. Perfeito. Que é um grupo que tem vários colegas que ficam focados somente nisso, né? Que eu acho que hoje está um grupo nacionalizado, que você pega várias demandas, principalmente de servidores públicos, execuções e tudo mais, e você consegue matar aquele processo, economizando tempo e também economizando dinheiro. Cara, que mais? E pergunta lá que todo mundo quer saber. Remuneração, como é que é lá? Me fala essa questão dos honorários, o pessoal sempre fala, como é que tá hoje a regulamentação disso? Como é? Remuneração, ela tá boa, né? Ela tá boa, já faz salário digital tempo. é 21 e alguma coisa, né? Existe hoje os honorários, eles recebem depois de... Como é que tá isso? 3 anos? Assim, durante o primeiro ano, o colega ele não vai receber nada, né? Durante o segundo ano, ou seja, após um ano, ele vai receber 50%. Durante o terceiro ano, ou seja, após 2 anos, ele vai receber 75%. E a partir do terceiro ano, ou seja, depois de 3 anos de casa, ele vai receber a cota inteira de 100%. Perfeito. Os honorários hoje a gente tem um fundo bom, né? Tem um fundo que a gente faz uma gestão também eficiente, a gente faz uma gestão séria. A gente tem o conselho nosso lá que faz uma gestão séria. E assim, tudo muito bem organizado. Perfeito. E podem ficar tranquilos que... É bom, né? Vale, é muito bom. Vale a pena. E vale a carreira em relação assim, ao reconhecimento, a questão da progressão... Existe alguma verba de, sei lá, titulação? Como é que é o cara que quer chegar lá e se aperfeiçoar, crescer dentro da carreira? Existe algum... Assim, a gente tem hoje a AGU, elas são 3 níveis, né? A carreira, né? Advogado, procurador, assim, enfim, a mesma coisa. Segunda classe, primeira classe, categoria, aliás, perdão. Segunda categoria, primeira categoria e especial, né? Então, assim, a coisa boa é que a progressão, principalmente da segunda categoria para a primeira categoria, que aí já vai ter um salto remuneratório bom, né? Cerca de 3 mil bruto, né? Ela é rápida, né? No meu caso foi com 6 meses. Com 6 meses eu consegui... Porque você é bom, cara. Não foi por isso, não. É porque realmente a gente tem um sistema bom, né? Obviamente que eu não sei como é que vai ser daqui a um tempo, mas assim, eu acho que ainda tá bom. Acho que a progressão funcional ainda tá rápida, né? Além disso, a AGU ela tem alguns cursos, né? Que a gente tem a nossa escola também nos últimos anos está bem aperfeiçoada, que ela dá alguns cursos de pós-graduação, ela também dá alguns cursos de mestrado, inclusive fora do país, gratuitamente, doutorado, etc. E assim, a progressão é rápida, é bom, né? Vocês não vão ficar muito tempo com salário inicial, não, né? Assim, vai ser bom, tranquilo, assim, dá para você progredir rápido e crescer bastante aí. Então, assim, gente, a gente vê que, principalmente as pessoas aqui do Maranhão, tá? Mas um recado para todo mundo aí, mas o André daqui, certo? Um cara que sempre foi muito esforçado, responsável, disciplinado, mas a gente vê que o aprovado, ele é uma pessoa como qualquer outra, mas é uma pessoa que resolveu abrir mão, tá? Resolveu se sacrificar, resolveu fazer um esforço para alcançar um objetivo. Eu posso ver aqui pelo discurso do André, pelo que ele fala, que de fato ele é um cara realizado. Sim. E a gente sabe que muitas vezes a gente pensa no concurso público como uma solução de vida. Não é isso que o concurso faz. Você vai continuar sendo uma pessoa com seus problemas, dificuldades, mas é que muita coisa se resolve, né? Muita coisa se satisfaz assim com a questão da resolução profissional. E, pessoal, eu queria, para finalizar, dizer para todos vocês que a gente sabe da dificuldade que cada um de vocês está passando. Não é fácil para ninguém. O concurso ele tem muito mais a ver com a questão da resistência, da constância, do que propriamente de você pensar no dia do concurso. Então, queria dizer para você que você está aqui se esforçando, pense no dia após dia, né? O André falou uma palavra no começo lá sobre planejamento, em que ele
tinha e que era muito importante ter um planejamento. Planejar, pessoal, nada mais é do que você prever resultados. Então, você planeja o dia de amanhã prevendo que aquilo vai acontecer. E quando você tem ali uma perspectiva do que você tem que fazer, isso te torna mais eficiente. A gente está aqui hoje passando para vocês, eu trabalho com isso, explano, mas eu faço sempre questão de trazer pessoas com comprovações que possam ser modeladas. Pessoas que passaram por aquilo. O André é um cara que eu tenho como referência, eu admiro bastante por um aspecto que ele tem muito forte de inteligência social. Então é um cara que não abriu mão dos seus valores para um objetivo, ele abriu mão do tempo dele, mas não dos valores dele. Ele é um cara hoje que é casado, tem 2 filhos, conhece a esposa dele, os filhos dele é a coisa mais linda do mundo, e o cara está aqui hoje para ajudar outras pessoas a passar a imagem, passar o que ele fez. Então que a gente possa aí, André, ter, de certo modo, motivado outras pessoas. Sim. Identificar que é viável, acredite você. Muita gente agora pensa, eu não consigo passar na AGU, não dá. Realmente, é muito difícil dizer que você vai passar na prova da AGU. Mas o que eu posso também garantir é que não é impossível. E aí, você pode se preparar. Eu sempre falo isso para o aluno. Olha, o meu objetivo não é fazer com que você passe na AGU ou te prometer a aprovação. Eu tento te passar uma estratégia, um método para que no dia 30 de abril você fale, olha, fez sentido. Se eu tivesse feito isso por mais tempo, eu teria passado e por esse motivo eu vou continuar fazendo. E, gente, não existe nada mais padrão em qualquer processo de resultado, de obtenção de sucesso, do que esforço. Seja no esporte, na música, no trabalho, no relacionamento com pessoas, tudo demanda esforço. Exato. E estudar para concurso público é algo interessante porque você consegue, num esforço preciso, eu sempre falo, será que vale a pena se dedicar a abrir mão de 2 anos da sua vida, 3 meses, 90 dias, para algo que vai resolver os próximos 50 anos? Vale muito a pena, com certeza. Vale demais. E assim, olhando hoje assim para trás, pessoal, eu acho assim que foi pouco tempo, né? Impressão, outro dia eu conversei com isso sobre a minha esposa e assim, durante esses anos que eu tive a minha preparação, eu não vejo assim um tempo como um tempo ruim, um tempo de sofrimento. Pelo contrário, inclusive, eu sinto às vezes até saudade desse tempo. Eu sinto saudade desse tempo, porque era um tempo que você estudava, era um tempo que você se esforçava, era um tempo que você viajava, que era para fazer prova também, que é um negócio que é uma coisa legal. Eu digo pro aluno que você vai... Eu passei por isso, você tá falando isso hoje, né? E eu sempre falo, olha só, você vai sentir falta desse período quando você tinha um farol, quando você tinha um objetivo. Você tinha um objetivo claro e a vida é isso. De repente você acorda um dia e fala, tá, cheguei. E agora? O que eu vou fazer? Exatamente. Será que eu vou... E é por isso que a gente está aqui hoje, certo? Porque de algum modo a gente sente que a gente pode oferecer mais isso. Isso. E aí, André, queria muito te agradecer pela sua participação, pela sua disponibilidade aqui. Nada, tenho certeza que você ajudou muitas pessoas. Eu acho que o legal da vida, gente, é essa imprevisibilidade. Quem não for aqui do Maranhão, quando vier, sabe que pode encontrar o André nas ruas aí e vai ver que esse cara, de certo modo, nos motivou a isso. O André me motivou a estudar. Eu lembro que quando ele tava lá em Goiânia, que ele tava lá indo pra AGU, fala, pô, eu também queria, né, voltar pra perto de casa. Ele tá voltando lá pra Belém e a gente veio, fez a prova juntos. E é isso que a gente quer passar. Andrezão, dê uma palavra final pro pessoal aí de casa, tá certo? E muito obrigado. Não, primeiramente, queria agradecer demais. Assim, Léo é um cara fantástico, um cara sensacional, ajuda muita gente, um cara 10, um cara que dispensa comentários. Obrigado aí pela oportunidade, espero ter sido de alguma forma útil aí. Com certeza. E aí, também eu tô à disposição para quem queira... Dá teu Instagram aí, André, quiser dúvida. André Calvé. Calvé com T mudo, junto, né? Calvet. Pronto. André Calvé. Se tiverem dúvidas aí... Se alguém tiver dúvidas sobre... pode mandar mensagem pro carreira André. E tudo mais... Concurso público não, porque eu tô um pouco enferrujado, enfim, não, mas aí é com o Léo. Se tiver pressão... Mas só que sobre a carreira, enfim, se tiver alguma dúvida aí, tá. Pode lá entrar em contato comigo. E assim, eu queria deixar assim, registrado aqui o seguinte, pessoal, assim, o esforço, ele é o que mais conta, juntamente com a preparação de forma eficiente. Então assim, é por isso que é tão importante e poupa tanto tempo da gente e energia, a gente ter um foco, a gente ter uma disciplina, a gente ter uma orientação sobre o que a gente vai estudar e de como a gente vai.
estudar, né? Então, assim, principalmente nessa reta final, é importante que a gente tenha esse foco e a gente tenha essa orientação, principalmente nesse nosso concurso agora, que é um concurso peculiar. É um concurso, de fato, sui generis, então, né? assim, continue firme, né? A constância é fundamental, Perfeito. Como o Léo disse. E vocês foquem naquelas matérias, escutem aqui. Vou dizer de novo aqui, tá bom, André? O André orientações. falou, gente, olha, é fundamental, certo? Fundamental, vocês de casa, pelo amor de Deus, foque em direito internacional público, direito internacional privado. Direito internacional privado. Estão falando aqui, não sou eu, é o cara que aprovou na AGU, tá? O cara hoje é advogado da União. Ele falou, olha, é um diferencial, porque é uma matéria que as outras pessoas não costumam estudar. Aí você vai Não é ter uma porque elas vantagem. não querem, muitas vezes. É porque, gente, às vezes não dá tempo. O cara tá fazendo um TJ São Paulo. Não tá tem um fazendo- bom custo-benefício para ele. Não tem, não tá vale a querendo ser pena. Às juiz vezes, estadual, exatamente. estudar Exato. direito internacional público e privado só para fazer essa prova. Então são É. pequenas estratégias que podem fazer toda a diferença. Lembre-se, né? A prova da AGU, André, se você fizer uma conta aqui finalizando, eu gosto muito dessa parte de estatística, mas em 2015 foram cerca de quase 20 mil candidatos, certo? E passavam para a segunda fase ali cerca de 370, eu acho, não lembro agora um pouco. Sim. Mas a nota de corte, se você tivesse marcado ali, né, todas as questões, seria em torno de 78%. Sim. Cara, é a nota de corte muito baixa. Você ter 20 mil candidatos passando 350 e a nota de corte ser 78 é muito baixo. Por quê? Porque muita gente foi eliminada Muita por gente não não ter tá- feito ali o mínimo. Então, Inclusive naqueles estratégia. grupos, né? Exato. No grupos também, isso aí é um ponto É uma prova importante, né? de, Você uma tem que fazer prova um de mínimo em cada estratégia, pessoal. Então, queria agradecer você aí de casa que acompanhou a gente. Esse é um momento muito importante, como o André falou, direcionamento. Passou voando, hein, o tempo. Passou rápido, passou rápido. Cara, assim, estudar para concurso é interessante. Para finalizar, a gente tem mais 3 minutos aqui. Engraçado que quando você se prepara de fato para o concurso e que tem uma data, faltam lá cerca de 90 dias, o tempo passa rápido, porque você não quer que chegue, porque você sente que está se preparando, e quanto mais tempo você tem, melhor seria para você estudar. Só que a gente falou que concurso é sofrimento. Ou seja, estudar é bom por quê? Porque você não quer que o tempo chegue, a prova chegue, por isso ela chega mais rápido, e você está sofrendo, e por isso passa mais rápido. Sim. Então, meu amigo, estude, certo? Agora estude de forma eficiente, que faça De forma sentido inteligente. para que você alcance o resultado. Gente, muito obrigado. Andrezão, muito obrigado. Obrigado aí, Léo. Valeu, obrigado a todos. Tá bom? Tamo junto e qualquer coisa pode entrar em contato com a gente. Um abraço, pessoal. Valeu, Valeu, fiquem pessoal. com Deus. Um abraço. Tchau, tchau.